da sua paixão em servir à humanidade e comece a agir mais de acordo com essa paixão em serviço à humanidade, seguindo o fluxo e seguindo a fórmula que compartilhamos com todos vocês, e então tirando um tempinho para observar as sincronicidades na sua vida. Isso pode ser representativo de mensagens dos seus guias espirituais, em vez de tentar fazer isso enquanto dorme e lembrar dos seus sonhos. Isso precisa se equilibrar de uma certa forma porque você está olhando para a realidade física, de uma forma que não seja necessariamente propícia para despertar para as comunicações e orientações que você está recebendo enquanto está acordado. Olá, Tadeu. Nárnia. Muitas perguntas excelentes esta semana. Tudo bem. Ok. Como podemos ter certeza de que estamos em uma das linhas do tempo? Em uma das linhas do tempo para contato aberto? Sim. Se você não fosse assim, provavelmente não estaria falando conosco. Você está nessa linha do tempo porque nós estamos nessa linha do tempo, e você está interessado na ideia e fazendo essas perguntas. O que indica que, se você não estivesse nessa linha do tempo, provavelmente esse não seria o tema da sua pergunta. E existe uma certa frequência que você precisa estar para estar nessa linha do tempo? Especificamente, algo que seja vibracionalmente compatível com a introdução do contato aberto e de extraterrestres nos próximos anos. Será uma frequência mais alta do que a média do seu planeta, algo acima de 80.000 ciclos por segundo, lendo essa energia. E existem outros elementos diretamente relacionados, como o plano de vida que você criou, que de alguma forma garantiriam que você está no caminho para, em algum momento, ter contato? Novamente, você está nesse caminho, ou não estaria conversando conosco e não estaria considerando essas coisas. A ideia, mais uma vez, é simplesmente seguir a fórmula e reconhecer isso. Você controla a velocidade com que vai vivenciar a ideia de contato e exatamente de que forma vai experimentar esse contato. Mas a ideia de contato agora é relativamente inevitável para todo o seu planeta. Mesmo para aqueles que possam rejeitá-lo, eles ainda estarão cientes de que isso é uma opção ou uma escolha. O que eles farão com isso ficará a cargo deles naquele momento. Mas o contato, para a maioria do seu planeta neste momento, é inevitável. E por que países como a China são mais tecnologicamente avançados do que nações como, por exemplo, Etiópia ou Nigéria? Existe uma maneira de integrar com a consciência das tradições espirituais e, ao mesmo tempo, buscar a tecnologia ocidental através de software ou algo assim para ajudá-los a avançar. Sim, claro, qualquer coisa pode ser feita em equilíbrio. A ideia do avanço da tecnologia não exclui, de forma alguma, a extensão ou expansão da consciência espiritual. É simplesmente uma questão de como você escolhe fazer isso, se é de forma equilibrada ou não, ou se está sacrificando uma coisa pela outra. A ideia, novamente, é que, geralmente falando, quando você avança em sua espiritualidade, o tipo de tecnologia ou a maneira como você utiliza a tecnologia também provavelmente será em benefício dos outros. Enquanto que, se você foca apenas na ideia de fisicalidade e tecnologia, então pode acabar usando a tecnologia de uma forma que seja prejudicial para os outros. Então, deve haver um equilíbrio. A ideia é que diferentes países também têm um plano de caminho de vida, um plano coletivo. Então, aqueles que podem parecer mais avançados tecnologicamente, isso é simplesmente o que eles escolheram experienciar como grupo. E isso não significa necessariamente que eles sejam avançados espiritualmente, mas pode haver outras formas de expressar a ideia de equilibrar sua tecnologia para que ela possa ser adaptada para servir à humanidade. E você disse que
Todos os grupos extraterrestres estarão envolvidos em muitos aspectos da nossa civilização, ou aqueles com os quais teremos contato, incluindo a política. Como saberemos que não vamos nos arrepender de permitir e convidar o contato aberto? Se vocês ainda não entenderam que os extraterrestres envolvidos no contato aberto têm os melhores interesses da humanidade no coração, podem supor que talvez experimentem arrependimento. Se você entende que eles têm seus melhores interesses no coração, saberá que isso não é algo que vai experimentar. Uma pessoa está perguntando que está tendo dificuldade em ver algumas das pessoas que ama se afastarem dela. E a pergunta dela é: como seguir nossa paixão e escolher a felicidade quando nossos entes queridos não compartilham da mesma visão? Especialmente quando são nossos filhos adultos que já não se identificam mais conosco. Existe uma maneira de iluminá-los nesse mundo tão polarizado em que vivemos? Você sempre pode compartilhar informações que acredita que possam ser benéficas para eles e permitir que vivam vidas positivas, construtivas e proveitosas. Mas, novamente, você precisa amá-los o suficiente para permitir que escolham seu caminho. Você não sabe qual é o caminho deles, mesmo sendo seus filhos. Isso não significa que pode decidir por eles. A ideia é manter compaixão e amor incondicional, oferecendo apoio e informações quando apropriado, que acredita poder ajudar. Mas o que eles fazem com isso? Você precisa ser amoroso o suficiente para entender que não é da sua conta. Você só pode apoiar e ajudar até certo ponto. Se eles se recusarem a aceitar isso neste momento da vida, saiba que pelo menos ofereceu a opção para eles considerarem, talvez mais para frente, quando tiverem mais experiência, mas não são obrigados a isso. Então, você precisa ser amoroso o suficiente para permitir que façam suas escolhas, mesmo depois de dar informações que poderiam ser benéficas. E como será a nossa vida profissional? Depois do contato aberto, com o surgimento de novas tecnologias, pessoas sem experiência relacionada terão a oportunidade de aprender, se quiserem, como medicina vibracional ou coisas desse tipo. Sim, sim. Muitas oportunidades serão apresentadas à humanidade. Muitas coisas serão oferecidas a vocês e, se sentirem atraídos ou apaixonados, terão chance de aprender e ser ensinados sobre isso. Então, os extraterrestres vão oferecer novas oportunidades de carreira. Muitos novos entendimentos de como lidar com tecnologia, novas possibilidades serão criadas, e vocês terão a chance de aprender essas coisas. E a manipulação dos genes humanoides foi realmente uma violação de algum código galáctico? Isso foi contra as leis dos Anunnaki, por isso aqueles que fizeram isso foram removidos do planeta, e por isso aqueles que permaneceram, ou aqueles que supervisionaram o planeta de uma forma mais positiva, reconheceram que tinham a responsabilidade, até certo ponto, de agora guiar a humanidade, já que o Homo sapiens havia sido criado pela infusão de genes extraterrestres da sociedade deles. E assim, nessa orientação, assumindo a responsabilidade por aqueles que haviam ido contra as leis para criar o Homo sapiens desde o início. O que realmente aconteceu com aqueles que foram removidos? Eles foram trazidos de volta à sociedade e reeducados. A pergunta é: o que é a consciência? Consciência é a sua alma, enviando para você informações e mensagens que estão em alinhamento com a sua verdadeira vibração, a vibração da fonte, a vibração da existência, para que você sempre tenha uma espécie de guia ou referência sobre qual é essa vibração e que, se você se desviar dela, vai sentir que está fora do eixo, vai sentir como se estivesse nadando contra a corrente, vai sentir algum tipo de resistência, não vai se sentir confortável. E é essa sensação de desconforto, de se afastar da sua verdadeira vibração, que você reconhece e interpreta como a ideia de consciência.
Esta pergunta sobre bebês que falecem ainda no útero. O que essa pessoa quer é a certeza de que bebês que morrem no útero não sofrem e que suas almas ainda não estão em seus corpinhos. Você pode fornecer alguma informação sobre isso? Sim, lembre-se de que uma alma, de certa forma, não se apega permanentemente à ideia da experiência física ou da forma física. Isso pode acontecer até os 7 anos de idade ou até mais tarde. Mas a ideia é que algumas almas não desejam necessariamente ter uma experiência completa na realidade física. É mais ou menos como a analogia de colocar o dedo do pé na água. Para obter um certo tipo de sensação da fisicalidade, um certo nível de experiência, mas apenas de forma limitada. E assim, uma alma pode escolher não ir até o fim nesse sentido. Ela não vai sofrer, o corpo não vai sofrer. Ele simplesmente voltará à absorção do corpo ou será liberado do corpo. Quando a alma decide que não quer necessariamente experimentar uma vida completa na realidade física, mesmo que isso já tenha começado. Mas, novamente, essas são coisas que podem acontecer do ponto de vista da alma, se ela quiser apenas experimentar minimamente a ideia de conexão e vivência da realidade física. Qual é a frequência vibracional de um bebê e de uma criança pequena, em média? A frequência vibracional é muito alta porque ainda estão conectados à ideia do reino espiritual. Não esqueceram disso. Ao focar na realidade física, a vibração diminui e se torna mais densa. Para ajudá-los a focar no caminho de vida que podem ter escolhido como alma. Quando são jovens, sua frequência ainda é alta. Eles podem não conseguir processar as informações que recebem de um jeito que a maioria entende. Muitos vão pensar que é só imaginação ou que têm amigos imaginários que não existem. Muitas vezes, se comunicam com espíritos e se lembram de quem são. E eles podem estar tentando fazer com que os adultos saibam o que estão vivenciando. Mas a maioria dos adultos no seu planeta não entende o que eles dizem ter relação com a realidade. E existe realmente algum benefício ou potencial de melhoria em saber qual é a nossa missão nesta vida e como isso afeta a vida após a morte? Isso. É fácil saber sua missão. Como dissemos, missão e propósito de todos são iguais. Você deve ser você mesmo ao máximo. Como faz isso pode ser tão diferente quanto as pessoas. Por isso, incentivamos você a seguir sua paixão dentro da fórmula, pois é isso que permite expressar seu propósito de forma única. Mas o propósito, geralmente, é o mesmo: agir conforme sua verdadeira vibração, ou seja, seguir sua paixão. Ser você mesmo, seu verdadeiro eu, o máximo possível, deixar mais de sua alma se manifestar fisicamente, trazer vibrações elevadas à Terra, criar o céu na Terra, impulsionar e evoluir a humanidade pelo serviço, ajudar, iluminar, esclarecer. Esses são os propósitos gerais de todos. Como faz isso será único para você e será representativa disso. Você é apaixonado pelo que faz, pelos desafios que enfrenta, pelo quanto cresce, se expande e está disposto a ser você mesmo servindo aos outros. Tudo isso será um fator na sua capacidade de cumprir a missão e o propósito que você escolheu ao ser você mesmo. Nesse sentido, parece que algumas pessoas já chegam sabendo qual é a sua paixão. Elas têm uma vida que segue isso com bastante facilidade. Tudo parece se encaixar de forma sincronística. E aí tem outras pessoas que sentem continuamente que estão procurando pelo que deveriam fazer. Quem sou eu? O que você diria que é o propósito dessa distinção? Bem, podem haver duas razões básicas, embora possam existir outras. A primeira é que a ideia de alguém ter uma compreensão clara do que precisa fazer pode ser representativo do que você chamaria de uma alma experiente.
Alguém que pode ter centenas ou milhares de vidas na Terra escolheu, como alma, vir servir diretamente. Portanto, o caminho deles, o de vida, será claro e alinhado com o que eles precisam fazer para servir a humanidade e ajudar a humanidade a evoluir. A ideia, portanto, por outro lado, pode ser que aqueles que parecem não ter clareza sobre isso talvez não tenham tantas vidas no plano terrestre, podem ser menos experientes e ainda estejam buscando entender como as coisas funcionam na realidade física, porque não é algo com que estejam totalmente acostumados. Eles ainda não tentaram de tudo, eles ainda não passaram por uma infinidade de experiências. E então, em conjunto com alguns dos sistemas de crenças que existem na Terra e que limitam uma alma de compreender certas coisas e como as coisas funcionam no cosmos, isso pode limitá-los ainda mais e confundi-los, impedindo que tenham clareza sobre o que podem alcançar em seu caminho de vida. Mas, novamente, tudo isso serve para enfrentar desafios, expandir, crescer e ter mais experiências. Assim, por essa infinidade de experiências, você pode se tornar mais claro e menos suscetível aos sistemas de crenças que existem em uma sociedade limitada. Para que você possa romper essas limitações e servir à humanidade de uma forma muito mais consciente, desperta, atenta e clara. E como os pais podem ajudar seus filhos a entender como seguir sua paixão e conseguir, de certa forma, ajudá-los a sintonizar com o que realmente será o caminho deles na vida? Já discutimos isso muitas vezes. Vamos repetir aqui brevemente. A ideia é que o pai, o adulto ou o professor seja imaginativo e criativo o suficiente para criar cenários de simulação nos quais as crianças possam aprender as consequências das escolhas que podem fazer na vida, sem necessariamente experimentar essas consequências. Lá fora, no que vocês chamam de mundo real, para que elas estejam praticando primeiro através de simulações. É aí que os seus jogos online podem entrar em cena, onde você cria jogos que permitem que eles entendam qual pode ser a consequência típica de certas escolhas, vivenciadas no computador antes de serem vivenciadas na vida real, de modo que esses jogos realmente representem situações verdadeiras e reações autênticas e levem em consideração diferentes fatores emocionais, mentais e físicos do seu planeta. Isso resultaria em uma resposta relativamente realista. Assim, eles podem entender que, ao fazerem a escolha que fizeram, isso causaria, provavelmente causaria, esse tipo de consequência, esse tipo de reação no mundo físico, antes mesmo de tentarem isso de fato no mundo físico. Além disso, é claro, ensinando a eles a fórmula ensinando que eles são tão poderosos quanto precisam para atrair tudo o que necessitam na vida, sem se machucar ou machucar outros. Para conseguir isso, ensinando princípios e tudo o que acredita que precisam saber para prosperar na realidade física. Como uma lição, adaptar essa lição ao que eles já são apaixonados, em vez de tentar diminuir a paixão deles para encaixar na lição, vai ensiná-los e fazê-los se apaixonar pelo aprendizado. Assim, eles vão entender como aprender, como crescer e se tornar adultos maduros, equilibrados, construtivos, positivos e prestativos. Então, numa situação em que, digamos, você tem uma criança que se empolga com algo e começa a fazer aquilo. E aí, a A não quer mais fazer isso e muda para outra coisa. Depois muda de novo. Até o ponto em que o pai ou a mãe sente que eles não estão comprometidos com nada. Bem, novamente, isso depende da criança e depende de como o pai ou a mãe pode perceber o motivo disso, porque pode ser que a criança esteja experimentando, tentando entender e descobrir pelo que ela realmente é apaixonada, ou pode ser a ideia de sistemas de crenças negativas impedindo a criança de sentir que pode avançar em algo que seja adequado, realmente representativo da sua verdade, da sua paixão. Cabe aos pais determinar, por questionamentos, quando entendem como essas coisas funcionam, e perguntar à criança o que faz e por quê, já que pode estar pulando de uma coisa para outra. Eles estão experimentando? Procuram algo? O que buscam?
Medo de seguir em frente? Eles têm medo de continuar com isso por um longo período de tempo? Eles se distraem com outras coisas. O pai ou a mãe precisa ser aquela pessoa com imaginação criativa e conhecimento para fazer as perguntas certas, para determinar exatamente por que a criança pode agir assim, mudando de um assunto para outro.